Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham nesta de manhã. Um cheiro em todos, um abraço. Estamos essa manhã transmitindo a Escola Bíblica Dominical, diretamente da Assembleia de Deus Cristo Redentor 1. Estaremos nesta manhã abordando uma temática muito interessante, muito maravilhosa, e nós queremos desde já convidar você para estar conosco. Convide um parente, um amigo, um irmão, compartilhe este link nesta manhã, e que nós todos possamos ser, por Deus, verdadeiramente edificados através daquilo que nesta manhã aqui será realizado. E para estar conosco nesta manhã, a gente fica muito grato a Deus pela presença do nosso pastor e amigo Franciberg. Pastor amigo Franciberg, pastor Franciberg, bom dia, a paz do Senhor. Bom dia, meu irmão, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a cada um de nós. E nessa manhã nós queremos que, após esse momento, possamos estar mais edificados em relação à palavra de Deus, que o nosso conhecimento em relação ao tema que vai ser abordado, ele possa crescer, não para um debate, mas possamos crescer de maneira para Deus, né? De maneira vertical. Não na horizontal, mas de maneira vertical, que possamos crescer em Deus no assunto que nós vamos tratar. Um assunto importantíssimo, não perca. Convide mais pessoas para estarem ouvindo nosso debate, a nossa palestra aqui. Com certeza vai ser edificante para você e a sua vida espiritual. Muito bem, obrigado, pastor. Também está conosco o nosso pastor, dirigente da congregação, pastor Roberto Lima. Também está conosco, habilitando esse trabalho nesta manhã. Pastor Roberto, a paz do Senhor, bom dia, meu irmão. A paz do Senhor para todo o povo de Deus que nos assiste. Nós estamos felizes por esta manhã, estamos aqui mais uma vez, que o Senhor nos concede a oportunidade para aprendermos da palavra de Deus. Nós queremos, em primeiro lugar do que tudo, agradecer ao Senhor. A gente fica feliz com a presença do nosso pastor aqui, Franciberg, está conosco. O pastor Roberto está apresentando a mesa, o Hugo também está conosco. E nós agradecemos a Deus por tudo. Amém? Dando continuidade às apresentações, né? Nosso pastor já até falou, mas também quero, com muita alegria, externar a minha gratidão a Deus pela vida desse jovem, nosso irmão Hugo, que está aqui também conosco nesta manhã, abrilhantando esse trabalho. Irmão Hugo, a paz do Senhor, bom dia. Paz do Senhor, bom dia. Eu estou aqui mais como um aluno, assim como vocês, então meu intuito hoje estar aqui é estar fazendo a ponte entre os professores e as pessoas que vão estar explanando esse assunto, entre a igreja e essas pessoas. Então vocês estão convidados a deixar suas perguntas nos comentários, tanto do Instagram quanto do Facebook, e eu vou estar fazendo essa ponte entre vocês e eles, caso exista alguma dúvida que vale a pena ser falada aqui, dita na mesa, eu vou fazer questão de estar explanando para os pastores aqui. Amém? Muito bem. Meus queridos irmãos, amigos de perto e de longe que nos acompanham nesta live, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus para que a gente possa dar início aqui ao nosso tema, mas eu não poderia deixar de ler só um texto da palavra do Senhor que se encontra em Tessalonicenses, para que nós possamos, através desse texto, darmos seguimento àquilo que nos proporcionamos esta manhã. Glória a Deus. Então, queridos, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 1 ao 4, eu quero compartilhar com os irmãos, e quero que os irmãos, por favor, também que estão nos acompanhando em casa, onde você estiver, quem sabe nesse momento aí no hospital, dentro do seu automóvel, não sei onde você está, mas que você, quero dizer que você é bem-vindo e que você possa conosco acompanhar essa leitura bíblica que irei fazer. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e do dia,
e não somos da noite nem das trevas. Então, meus queridos irmãos, essa nossa escola esta manhã, pastores, irmão Hugo, os demais que nos ouvem, Deus tem assim colocado em nosso coração abordarmos um tema, uma temática. E que temática é essa que nós, nesta manhã, iremos aqui abordar? É mais ou menos sobre o milênio, sobre o arrebatamento da igreja. Aquelas perguntas que muitas vezes nós, em rodas, em conversas, nos deparamos, irmãos. A igreja, pastor Franciberg, passará pela grande tribulação? A igreja só no meio da grande tribulação ou nos 3 anos e meio é que ela passará? A igreja não passará pela grande tribulação? São indagações que muitas vezes nós ficamos ouvindo alguns escatólogos, são linhas de pensamento e nós ficamos nos indagando. Eu mesmo fico me indagando qual seria a linha mais, digamos assim, mais coerente para nós nos adequarmos. Pastor Franciberg, como Assembleia de Deus, como dispensacionalista, pois acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. O Senhor está desafiado para nesta manhã, em nome de Jesus, nos dar aí um norte dentro desse tema, dentro desse contexto. O Senhor nos direcionar aí dentro da sua visão bíblica, do seu ponto de vista. Nós sabemos que existem as linhas teológicas, né? Mas nós iremos adentrarmos nessas linhas teológicas, mas vamos aqui mais um esclarecimento, para que nós possamos, que estão aí nos ouvindo, os irmãos que estão em casa, nós mesmos aqui possamos ter um norte mais apurado a respeito do assunto. Desde já, pastor, eu passo aí para o senhor e que Deus possa nos direcionar para que nós, nessa manhã, possamos ter uma melhor compreensão sobre esse assunto tão maravilhoso. Amém, irmãos. Essa pergunta, irmão, não é fácil você responder. Não é fácil, eu vou fazer pelo menos aqui uma introdução e depois a gente vai debatendo, vai conversando, vai esclarecendo um pouco mais, né? Existem várias linhas de pensamentos, e pensamentos teológicos, não um pensamento à toa, mas um pensamento voltado para o conhecimento bíblico. Todos eles têm base bíblica, todos eles têm apoios em textos bíblicos, mas é algo que você tem que analisar com muito cuidado. Por quê? Porque todas as temáticas e todos esses assuntos que são tratados, né, e todas essas teorias, elas se baseiam na questão da vinda de Jesus. Então, quando eu digo assim, eu sou pré-tribulacionista, isso quer dizer que eu penso que a vinda de Jesus vai vir antes da grande tribulação. Então, eu sou pré-tribulacionista, quer dizer, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Quando eu digo que eu sou mid-tribulacionista, ou mid-tribulacionista, eu estou dizendo que eu acredito e creio que a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada durante a grande tribulação, ou sendo mais claro, no meio da grande tribulação, que são biblicamente 7 anos, e aí a igreja estaria passando pelos 3 anos, primeiros 3 anos e meio, e seria arrebatado aí no meio da grande tribulação. Logicamente, ela não passaria pelo que seriam os horrores maiores da grande tribulação, mas ela conheceria muitas coisas relativas à grande tribulação. E quando eu falo que eu sou pós-tribulacionista, fica claro aí que a gente está pensando e analisando e crendo que a igreja vai ser arrebatada após a tribulação. E que a igreja passará por todas os percalços, as agrúrias que a grande tribulação vai trazer sobre o mundo. Então a igreja também passaria pela grande tribulação. Então, queridos, é um assunto que a gente vai ter alguns cuidados em debatê-los. Tá? Então, a gente pode começar a ver alguma coisa. Em especial, o que é que nós, como igreja, Assembleia de Deus, cremos? Qual é a nossa visão teológica desse assunto? Tá? Irmãos, a visão teológica da Assembleia de Deus, ela tem a visão
que a igreja ela não passará pela grande tribulação, que ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Porém, tem algumas coisas que a gente vai analisar, né? Algumas coisas que a gente vai analisar, principalmente em relação aos textos bíblicos. É claro que essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo, e eu acho que diz respeito também muito aos nossos sentimentos, né? Quem é que gostaria de passar pela grande tribulação? Que é algo muito, muito pesado, muito sério, que o mundo, o próprio Senhor Jesus disse que nunca houve tempo igual e nem haverá. Então é algo singular, é algo onde a ira de Deus vai ser derramada de maneira completa sobre a humanidade. E aí, irmãos, nós tendemos a não querer passar por isso, não. Então, mas existem pensamentos, como eu já falei, teológicos relativo a isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, tem textos que se usam, por exemplo, que o Senhor não nos destinou para a ira, que Deus ele não destinou os seus filhos para a ira. Então, essa visão diz respeito a você não passar pela grande tribulação, né? E que nós não somos alvos da ira de Deus. A igreja não é alvo da ira de Deus. Se ela não é alvo da ira de Deus, então qual seria o objetivo dela passar pela grande tribulação? Já que ela não é alvo da ira de Deus. Então são perguntas, né? E a outra coisa, o que tem de certo? O que tem de certo é que a ira de Deus vai vir sobre a humanidade e sobre o povo de Israel. Então essa é a visão inicial. Bom, então por enquanto é só a minha introdução, logo após a gente vai estar debatendo alguns assuntos relativos a isso. É interessante quando o pastor fala da ira de Deus, lembro-me que quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, ele trata muito isso. Diz que a humanidade está entregue à ira de Deus por causa das suas más atitudes, né? Mas também conosco o pastor Roberto Lima, também quero nessa manhã pedir o seu ponto de vista com relação ao assunto. Pastor Roberto, o pastor já falou aí dos 3 pontos, né, teológicos, nessa divisão de mídia tribulacionista, pós-tribulacionistas. Então, dentro dessa visão, queria ouvir do Senhor o que é que o Senhor tem para passar para nós nessa manhã, dentro deste assunto, um assunto tão complexo, mas que nós devemos sim estarmos aptos para ele, ou tentar nos adaptarmos a ele, porque ele faz parte da nossa fé, faz parte da nossa trajetória. Pois não, com a palavra do Senhor aí, por favor. Oi, esse assunto é um assunto que, particularmente, eu sempre gostei muito. A gente, ao longo dos anos, a gente vem aprendendo aqui da palavra de Deus sobre esse assunto. Como o próprio pastor Franciberg falou das 3 fases na qual nós hoje vamos aprender, com certeza, bem melhor. Nós como assembleano, em que realmente a gente acredita, né? Se nós somos pós-tribulacionista, midi-tribulacionista, ou se na realidade nós realmente, qual dessas linhas a gente devemos, na realidade, como assembleano, qual dessas linhas nós deveremos estar realmente firmado, crer verdadeiramente. Então, eu particularmente gosto muito desse assunto. É um prazer para mim estar aqui juntamente com os irmãos nessa live. É um assunto que, com certeza, você que está aí em casa, você vai também, com certeza, gostar muito desse assunto. É um assunto que nos interessa, é um assunto que muita gente, até hoje, tem muitas dúvidas sobre esse assunto. E hoje pela manhã, nós temos essa oportunidade de tirarmos aqui todas as nossas dúvidas. Está aqui conosco o pastor Franciberg, que vai explanar esse assunto da melhor maneira possível. Na realidade, é um homem que, graças a Deus, tem se empenhado bastante dentro dessa área, conhece bem e tem essa habilidade dentro dessa área do ensino. E nós vamos desfrutar, né, irmãos? Nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor está nos oferecendo para essa manhã. Amém. O assunto que nós estamos dissertando nesta manhã é um assunto bastante complexo. Nós não sairemos daqui convictos de que estamos certos. Por quê? Porque eu acompanho muito os grandes
homens que Deus tem levantado na história desse assunto, escatologia, e acompanhá-los, a gente percebe as divergências de opiniões, como dentro desse assunto que nós estamos aqui abordando. A teologia, os teólogos, se dividem em 3 diferentes correntes. Olha, é como disse o pastor Franciberg, é uma linha teológica, é uma linha teológica, não é uma linha aleatória, né, pastor? Tem base, e a prova que eu estava observando é que todas as 3 linhas, o mid, o pós e o pré, todas elas têm base bíblicas. Elas não é algo que foi um pensamento, não. Foram homens que levantados por Deus, que foram estudar essa linha, e dentro dos seus estudos, dentro de uma pesquisa apurada, dentro do novo, do antigo, do novo, buscando, contextualizando, fazendo todo um apanhado das profecias. É importante que falemos isso, das profecias, porque quando pega e aí vem esse assunto, nós não poderemos nos deter. Aqui no Novo Testamento, ou pegarmos uma base no Novo, nós temos que dar todo um panorama bíblico para que tenhamos verdadeiramente um norte daquilo que estamos falando. Vou repetir, nós não estamos com a razão, nem somos a razão. É um assunto, como eu acabei de dizer, complexo. Eu vou aqui, é bem complexo. Ele é um assunto que em sala de aula a gente sempre, quando chega nesse período escatológico, a gente vai dar sempre naquelas discórdias. Mas nós estamos aqui nessa manhã, o meu intuito, ou o nosso intuito no todo é que nós, como acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação, é mais ou menos dentro desse norte, claro, com toda uma base bíblica, com toda uma base teológica, nada de pensiologia ou arqueologia, tá certo? A gente tem esse cuidado, mas eu acredito que, tenho certeza que após esse bate-papo aqui, digamos assim, a gente vai ter um norte melhor, uma linha de pensamento mais apurada, aguçada, naquilo que estamos nos propondo a lançar para os irmãos. Não é fácil, aqui antes de passar aqui para o irmão Hugo, ele quer falar algo, não é fácil nos sentarmos numa mesa, até porque, uma certa vez eu falei isso, nós não temos nem, digamos assim, nenhuma formação acadêmica aprofundada no assunto, mas temos o Espírito Santo e temos um desejo de estudar, e isso é bom. Tá bom? Irmão Hugo, por favor. Talvez, como introdução do assunto, as coisas mais que pode estar em dúvida na nossa cabeça é de que se trata esse assunto, né? A gente sabe, talvez, em termos teológicos, é escatologia, né? Só que eu queria que os irmãos tentassem dar uma breve resumindo do que se trata esse assunto, o que seria essa escatologia, até mesmo para que as pessoas consigam acompanhar o raciocínio, entendeu? E só uma breve introdução, um breve resumo do que é escatologia em termos mais, em linhas gerais. Eu queria só, pastor Roberto Silva, só fazer aqui uma pergunta ao pastor Franciberg, ele vai responder. Chegou um irmão para mim ontem, né? E inclusive ele chegou para mim, irmãos que está afastado, né, dos caminhos do Senhor. E ele chegou para mim e disse: pastor, nós estamos passando já pela grande tribulação, com tudo que já está acontecendo. Será que nós já estamos passando? Porque nós estamos vendo tantos acontecimentos aí. E o que é que o senhor me diz? E ele estava muito ansioso, porque na realidade tem essas dúvidas dessas 3 linhas. Essas 3 linhas que está aqui, mexe muito com a mente do ser humano. E ele fica na dúvida: será que eu sou pré-tribulacionista? Será que eu creio no pré-tribulacionista, no mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Então, nós mesmos, às vezes, ficamos com essas dúvidas, né? E queria pedir ao pastor Franciberg para que pudesse nos explicar, porque muitos acham que pelo que nós estamos passando hoje, nós já estamos na grande tribulação. Inclusive, uma das perguntas que nos foi lançada aqui é a respeito da nuvem de gafanhotos, entendeu? Primeiro ponto abordado quando na escatologia, né, pastor? Depois a gente responde. Menos técnico. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Irmãos, existem algumas doutrinas fundamentais bíblicas que você não pode arredar pé. E elas são fundamentos da fé cristã. E que são estabelecidas e não podem ser de modo nenhum tocadas, porque se tocar nessas doutrinas, aí ocorre a heresia. Por exemplo, a questão da morte expiatória de Cristo. É uma doutrina fundamental.
fundamental, não se deve tocar, e aí é que se faz a diferença entre o herege e aquele que é ortodoxo, né? No caso, várias doutrinas, por exemplo, a doutrina da igreja, a doutrina da expiação, a doutrina do próprio Espírito Santo, da deidade de Cristo, todas essas são doutrinas fundamentais. No entanto, a escatologia é uma doutrina que ela não está fundamentada, ninguém conseguiu até agora estabelecê-la. Nenhum segmento teológico conseguiu estabelecer e dizer, é assim e não pode se arredar pé desse tipo de pensamento. Por quê, irmãos? Porque a doutrina escatológica, ela é algo que o terreno é muito, vamos dizer assim, muito inseguro para você colocar os pés. Por quê? Exatamente porque existem muitos simbolismos dentro da visão escatológica, tá? Então, o que seria o que seria escatologia, tá? Escatologia é o ensinamento ou então a linha de estudos que visa conhecer o que vai acontecer, conhecer o futuro, o que é que nos reserva, o que é que está aguardando a vida da igreja, né? Então, essa visão para o futuro é chamada de escatologia. Tá? As duas palavras escatologia vai dizer respeito ao quê? Ao estudo das últimas coisas. Então, em linhas gerais seria isso, né? Então, quando a gente vai falar, a igreja tem tido essa expectativa, tem sido sempre esse o desejo nosso, o desejo humano é saber o que vai acontecer. Sempre foi esse o desejo, né? Você vê que os discípulos, Jesus estava reunido com ele nos seus últimos momentos e eles já estavam perguntando quando é que acontecerá essas coisas, que sinais haverá da tua vinda. Jesus não tinha nem subido ainda, eles já estavam querendo saber quando é que Jesus viria e quais seriam os sinais abordados para isso. Então, em linhas gerais, irmãos, seria isso, tá? E com relação à pergunta, irmãos, hoje, pelo momento que nós estamos vivendo, um momento muito difícil, o que é que a gente quer que muitos pensam? É que nós estamos realmente vivendo os últimos momentos da igreja. Nós não estamos, quando nós dizemos que estamos vivendo os últimos momentos da igreja, nós não estaríamos errados em dizer sobre isso. Nunca na história da humanidade o mundo esteve tão apto à chegada, à segunda vinda de Cristo como agora. Nunca. Até 1948, surgiram vários momentos em que as pessoas pensaram que era, por exemplo, a manifestação do anticristo. Na época de Hitler, por exemplo, na época de Mussolini, na época de Antíoco Epifânides, na época, por exemplo, das perseguições feitas à igreja pelo Império Romano. Então, foram vários momentos em que a igreja pensou ser o momento da grande tribulação. No entanto, se alguém fosse analisar com mais cuidado, eles viriam uma coisa que é singular nesses tempos que nós estamos vivendo agora. A nação de Israel, ela foi dispersa a partir do ano 70. Então, se dispersou, se perdeu a nação de Israel no mundo. Então, como é que esse momento... Por que esse momento não poderia ter sido o momento ideal para Deus operar? Por quê? Porque a nação de Israel não estava reunida. Mas em 1948, houve o decreto em que as Nações Unidas reconheceram a nação de Israel e ela renasceu. Então, hoje nós temos um Estado de Israel. Um Estado em que ele está fundamentado como Estado, tem a sua Constituição, tem todo o aparato de leis. Existem, por exemplo, a visão, por exemplo, rabínica em Israel, está muito forte. O terceiro templo é uma visão que eles têm de reconstruir esse templo. E está muito próximo para que eles façam isso. Eles têm todos os utensílios do novo templo já feito. Os levitas já estão treinados. A parte do candelabro está pronto. Só a Arca da Aliança que não está pronta, mas alguns dizem que eles sabem onde está escondida a Arca da Aliança. Então, esse momento é um momento ímpar, é um momento tão sublime, que o próprio povo de Israel anseia, sabe, de maneira muito assustadora, a vinda do Messias.
Eu vi alguns momentos em que os rabinos se reúnem com o povo, orando, pedindo para que o Messias venha. E a gente sabe que o Messias que eles procuram não seria o Cristo, o nosso Senhor, mas sim seria o anticristo que viria para estabelecer o seu reino. Então existe esse momento, é muito difícil, tá? Então a gente acha que é realmente um momento, pela situação que nós estamos vivendo, essa pandemia parou o mundo inteiro está sujeito a ela. Irmãos, eu não diria que nós estamos passando pela grande tribulação, eu não diria isso, porque alguns sinais a gente ainda não tem, alguns sinais. Agora, se nós disséssemos assim, se alguém perguntasse assim, nós estamos vivendo, por exemplo, aqueles momentos em que seriam os momentos pré-tribulacionistas, né? Tipo os princípios das dores, provavelmente sim, né? Nós poderíamos pensar sobre isso. Por quê? São situações ímpares, irmãos, que estão acontecendo, né? Pastor, se nós voltarmos um pouquinho, o senhor falando aí, a sua fala me veio algo à minha mente, sobre a preparação para a vinda do Senhor. Interessante é que houve toda uma preparação para o seu nascimento, não é isso? 3 impérios, de maneira maravilhosa, digamos, sobrenaturais, contribuíram para o nascimento de Jesus, para a vinda de Jesus. Então, não seria, de repente, a sua vinda, na sua ressurreição, a sua volta, ela também não poderia ser, digamos assim, relâmpago, teria que ter toda uma preparação, apesar dela ser, ela vem de uma maneira, em como o próprio texto que nós lemos, para a igreja, ela vem de uma maneira em que para a igreja não pegará a igreja de surpresa. Mas esse assunto que estamos abordando nos leva a entender que se Paulo escreveu, dizendo que a igreja não está em trevas, está em luz, então Paulo está dizendo que a igreja está apta, ela não pode ser ignorante acerca de tudo isso que nós estamos aqui, digamos, estamos abordando. Então vejamos, para a vinda de Jesus, para o seu nascimento, tivemos o quê? Judaísmo, como uma forma preparatória, religiosamente falando, não é? E tivemos o que agora? Tivemos agora o Império Grego, trazendo para o povo o quê? Pensamento, trazendo ensino, trazendo o helenismo para o povo, ou seja, uma preparação, digamos, porque nós dizemos, teológica já naquele tempo. E em seguida tivemos o Império Romano, em toda uma preparação de quê? De unir as nações, construindo estradas, intercâmbios, preparando para quê? Para que o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, fosse de uma maneira assim, expandida, divulgada. Então nós vemos que houve toda uma preparação. Então não poderia ser hoje a vinda de Jesus subitamente para a igreja, vir Jesus através, digamos, de uma pandemia como esta, porque como o senhor falou, os discípulos sempre foram curiosos em querer saber o futuro, e nós, Paulo chega em Atenas e diz que lá todo está lotado, que todo mundo gostava de novidades, né? Então nós estamos pegando as novidades, mas a minha fala para nós continuarmos é essa, dentro dessas 3 linhas, pastor Franciberg, dentro dessas 3 linhas, na sua concepção, qual seria, ou então, qual é delas a mais, digamos assim, mais, que nós possamos assim, coerente, que nós possamos nos firmar, que nós possamos dizer assim, esta linha, ela não é a verdade, mas ela é o norte certo para nós como igreja, como disse Paulo, estarmos aptos esperando esta vinda tão gloriosa que é a vinda de Jesus. Amém. Irmão, eu vou responder, pastor, a sua pergunta. Eu só queria, como você fez uma introdução em relativa ao tempo, quando Cristo veio, ele, como você falou, o mundo estava preparado. Tanto que o apóstolo Paulo disse que na plenitude do tempo, quer dizer, essa palavra plenitude diz para nós, né, e o texto é muito claro no grego isso, que era o momento exato. Não poderia ser nem antes e nem depois. Ele veio exatamente, né, no momento peculiar de Deus. Momento em que, não é que seria o tempo de todo mundo aceitar, não, mas era um momento que o mundo estava preparado para aquilo, era um momento de Deus. E Deus é assim, ele age no momento certo, na hora certa. Então aquele era o momento. O mundo estava preparado religiosamente, todos sabem, a maioria do povo tinha uma esperança messiânica, porque os judeus haviam sido dispersos, como você falou, essa foi a contribuição do povo de Israel, por onde eles andavam, eles falavam de um único Deus, de uma esperança messiânica, da vinda do Messias, falavam sobre a necessidade de abandonar os ídolos, né? O povo judeu deu essa contribuição, preservou as escrituras,
que foi o povo que foi guardião das Escrituras de tal maneira que ela foi inviolada, né? Não foi violada, nunca foi violada pelo povo de Israel, nunca deixou que ela se corrompesse. O outro povo teria corrompido, eles não corromperam porque eles eram e são muito zelosos. Então eles prepararam o mundo dessa maneira. O povo grego, através de Alexandre o Grande, preparou o mundo para pensar. Levou o povo a pensar, né? Então os gregos eles pensavam, os filósofos pensavam. Muitos deles, né, Aristóteles, Platão, eles criam que existia um ser supremo e não vários deuses. Eles até ridicularizavam os deuses que os próprios gregos adoravam, que os pagãos adoravam. Então eles levaram o povo a pensar. Pensar em quê? Pensar no futuro, levantar a cabeça. Pensar, rapaz, será que existe algo depois da morte? O homem é só esse ser que vive aqui? Ou tem algo esperando por ele? Esses deuses são deuses mesmo ou são invenções humanas? Será que não existe um ser supremo? Toda essa organização que existe no mundo é à toa, é por acaso? Então o povo começou a pensar. Contribuiu também o grego para uma língua única. Na época todo mundo falava uma língua só. Então para onde você fosse, qualquer país que você fosse, você falava o grego, todo mundo iria entender. Então isso facilitou quem? A expansão do cristianismo. Então foi uma contribuição maravilhosa. Era o momento certo. E o povo romano foi o quê? A organização, a paz, né, chamada de Pax Romana, que na época que Jesus e os apóstolos começaram a pregar, não tinha mais salteadores, os piratas tinham sido banidos, principalmente do Mediterrâneo, que foi o caminho usado se você vê o cristianismo, ele cresceu ao lado do mar Mediterrâneo. Então foi ali que o apóstolo Paulo saiu viajando, não só ele, mas todos os apóstolos, porque nós não temos a história de cada um dos apóstolos, mas a história da igreja mostra que eles também foram expansionistas, levaram a mensagem por todo o império. Aonde tinha o Império Romano, estava lá o servo de Deus, estava lá um apóstolo, estava lá um viajante, estava lá as pessoas viajando e levando as mensagens, os soldados romanos levando a mensagem, o povo que conhecia, que estava sob essa tutela romana. Então foi uma contribuição com as estradas e tudo mais. Irmãos, então o mundo estava preparado, Roberto. Agora vamos ver a questão hoje, tá? Hoje. O que está acontecendo com o mundo? O mundo pós-pandemia, isso não é falado por mim apenas, isso é falado até por grandes pensadores. A própria revista, agora eu estava lendo a revista Isto É, ela falava exatamente isso. O mundo não será mais o mesmo após a pandemia. Não pense que o mundo é o mesmo. Não vai. Houve uma mudança completa. Uma mudança radical, tá? Em muitas coisas. Então nós estamos vivendo um momento ímpar. Um momento ímpar. Hoje, se você quiser dominar o mundo, você não precisa mais fazer como o Alexandre ia, de império, né, indo de país em país. Hoje você domina o mundo de onde você estiver. Tem aí, hoje para você implantar o controle total, irmão, nós estávamos presos dentro de casa, estamos ainda presos com medo de algo invisível. Você não tem uma cara, você não tem um rosto, onde você possa dizer, esse é o inimigo. Então nós estamos vendo um momento ímpar, irmãos. É verdade. O mundo não será mais o mesmo, praticamente, o senhor tem razão no que o senhor está falando. Todo mundo, na realidade, está falando isso. E não será mais o mesmo. Por quê, pastor Franciberg? Por que o mundo não será mais o mesmo? Por que a igreja não será mais a mesma? Né? Nessa manhã a gente queria que o senhor nos explicasse o porquê. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, a igreja, quando voltar, ela não vai ser mais a mesma. Né? O mundo não será mais o mesmo. Por quê? E mediante tudo isso, com tudo isso que está acontecendo. Pastor, permita-me, antes do senhor responder o pastor Roberto, só uma colocação, em cima do que estamos abordando. Como eu frisei antes, o senhor já deu uma síntese bem completa, e a minha, digamos, não pergunta mais, mas a minha linha de raciocínio continua. Então, antes do senhor responder o pastor, tudo que estamos vivenciando é uma preparação para a vinda de Jesus. Isso é notório. Pronto, isso é notório. Muito bem. Não tem como dizer que não. Muito bem. É então, vê se eu, para mim não fugir do contexto. Certo. Sem fugir do contexto.
texto que eu li, vou voltar lá para o texto que eu li, Certo. e alguns textos mais vai dizer que para nós, igreja, cristãos, não sejamos ignorantes. Então, quando eu pego essa fala de Paulo, há 2000 anos atrás, irmãos, não sejam ignorantes. Quando ele fala ignorante, ele está dizendo para a gente o quê? Olhe, não ignorem. Não ignorem o que acontece no mundo. Né? Jesus falou até para os fariseus, para os homens naquela época, vocês conseguem discernir quando é que vai haver inverno, vai haver chuva, quando vai haver verão, olhando as estações, olhando para o céu, vendo as nuvens. Por que você não consegue discernir o tempo? Então a igreja, então é dentro dessa linha, pastor. Discernir a igreja o tempo, precisa discernir o tempo. Jesus, quando vai falar no seu sermão escatológico, aí para nós o tempo não nos permite alongar muito, mas quando Jesus vai falar no seu tempo escatológico, ele volta no tempo e diz algo que me chama muita atenção dentro dessa temática. Ele diz, olha, lembre-se dos dias de Noé, como era. Aí uma palavrinha lá é essa: o povo estava desapercebido. Eles não tinham uma visão espiritual para aquela arca. Então eu trago hoje, finalizando, para o pastor, o senhor respondeu o pastor Roberto, finalizando para hoje, é isso que nós estamos aqui, o intuito é esse, Deus assim em nossos corações é esse. É a igreja pegar esse momento, não, digamos assim, eu não sei se é a palavra adequada que eu vou usar, não pegar esse momento e fazer dele um fim de tudo, mas entender que ele é um princípio para um fim. Pastor, antes de vocês continuarem abordando o assunto, alguns irmãos entraram, uma grande quantidade de irmãos entraram, um pouquinho de tempo que já estava acontecendo, então, só para deixar os irmãos por dentro, a gente está tratando a respeito de como a nossa igreja, ela enxerga os tempos futuros, um pouco de como escatologia, e escatologia se trata a respeito de o que a gente acredita sobre a tribulação, como se dará a vinda de Cristo e o que acontecerá até lá. Então é isso que a gente está tratando aqui, que o pastor Franciberg vai responder algumas perguntas que foram feitas. Pronto. Havia você falado sobre a nuvem de gafanhotos, né? Irmãos, a nuvem de gafanhotos, nós não podemos dizer que isso aí seja um sinal. Tá? Por quê? Porque isso tem acontecido há tempos e tempos. Né? Aqui lá surge, isso é natural, isso é comum. Tá certo? Agora, o que não é natural nem comum é o que nós estamos vivenciando. O gafanhoto seria natural e comum. Mas, por exemplo, essa questão do confinamento, essa questão de um controle total, essa possibilidade de um controle total, essa possibilidade de um momento em que as pessoas podem ser rastreadas, e hoje nós já estamos sendo rastreados. Quem faz a sua conta no Facebook, quem faz a sua conta no Instagram, quem abre um e-mail, isso é uma coisa que hoje nós estamos com a necessidade muito grande de tê-la. Não podemos até falar. Isso aí são ferramentas que abrem espaço para rastreamento. Onde eu colocar o meu nome, as pessoas sabem quem eu sou. Não tem mais essa questão de você se esconder. O seu rosto é um rosto conhecido em qualquer local. É verdade. Não tem mais essa questão. Já a questão da inteligência artificial está muito elevada, inclusive aqui no Brasil já está sendo implantado muita coisa nesse aspecto. Inclusive, através de imagem de câmera, a gente consegue identificar quem é a pessoa através de um banco de dados, entendeu? Então, só para reforçar a respeito dessa de rastreabilidade, que o sistema consegue nos rastrear, todos nós já estamos sendo monitorados desde alguns anos atrás até agora, mas agora que as pessoas estão começando a perceber isso. Inclusive o Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, existem algumas polêmicas a respeito dele e que ele estaria vendendo dados de usuários para as inteligências da polícia americana. Olha, falando sobre isso, irmãos, tem uma reportagem super interessante sobre vírus. Quem puder ler essa reportagem, vale a pena, tá? Ele vai falar sobre vírus, vai falar também sobre coronavírus. E uma das coisas que é tratada nessa revista é que as plataformas o Facebook, essas plataformas digitais, obrigado, elas estão hoje abertas e à disposição, isso agora com a nova tecnologia. Eles já estão aptos a fornecer todas as informações individuais para qualquer governo,
por exemplo, nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, ninguém lá consegue esconder mais os seus dados. Aqui no Brasil ainda você pode dizer, não, você não pode me rastrear, você não pode sondar os meus dados que eu posso te processar. Lá não existe mais isso. Em Israel agora foi aberto para todo mundo, quer dizer, todo mundo vai ser rastreado. E depois dessa pandemia não tem como voltar atrás. Todo mundo vai ser rastreado e informado. Isso já é real, já está lá, está dito que eles têm tudo aberto para informação para os governos. Tá? Então, quer dizer, para um controle, por exemplo, a questão do 5G que vai vir agora, né? Que até lançaram já vão lançar satélites e tudo mais, para a tecnologia 5G. E vem a nanotecnologia também, né? A nanotecnologia, que são mini robôs, né? Minúsculos, né? Ínfimos robôs que conseguem penetrar em qualquer situação, até dentro do corpo humano. Então, vem aí muita coisa que a gente não tem nem como tratar desse assunto, né? Vem a questão da marca digital, a inteligência artificial, que é algo assustador, a inteligência artificial. A máquina consegue, de maneira inteligente, relacionar-se de maneira inteligente com o homem. No caso, um pouco a respeito da inteligência artificial, o que é que acontece? A gente consegue programar a inteligência, dizer como ela vai aprender, que é uma coisa que a gente chama de machine learning, que é o aprendizado de máquina, certo. E inclusive a gente consegue programar o DNA da máquina, entendeu? Então, até, se você me permite, você pode até ver, né, tem uma visão também mais aprofundada que a minha, é de que essa inteligência artificial e essa preparação vai ter como essa máquina entrar no próprio ser humano e trabalhar, por exemplo, o DNA humano. Existe até, por exemplo, essa possibilidade de nanos robôs e a inteligência artificial entrar no ser humano, por exemplo, para corrigir falhas no DNA. Né? Existe isso. Em cima dessa minha pergunta que o senhor ainda vai responder, a gente pôde observar que durante essa pandemia, muita gente teve que exatamente usufruir da tecnologia, né? Porque ninguém poderia sair de casa. E a gente sabe que as vendas, tudo era feito online, né? Uhum. Inclusive as pessoas adotaram tanto esse meio de vendas, né, tudo online, as lojas, que hoje elas pretendem exatamente dar continuidade. Talvez seja um dos pontos que o senhor, na qual vai me responder a pergunta que eu lhe fiz. Só por favor, esclareça essa pergunta, para mim poder dar a pergunta, só volta. Voltando, né? A pergunta que eu fiz ao senhor foi exatamente o seguinte: por que é que o mundo não será mais o mesmo? Certo. Né? A igreja, quando voltar, ela não será mais a mesma, né? O mundo não será mais o mesmo. Muita gente comenta sobre isso, que no caso foi o que o senhor também comentou, né? E eu dei ênfase a isso que o senhor falou. Tá. Primeiro, por que é que o mundo não será mais o mesmo? Irmãos, hoje todo mundo sabe, hoje é como se fosse um teste, né? Existe como controlar a humanidade. Existe. Né? Então hoje o mundo não será mais o mesmo em relação a isso. Em relação à tecnologia, nós estamos tendo agora, por exemplo, enquanto a gente está aqui, a tecnologia está avançando. Tá? Então nós vamos ter depois, por exemplo, dessa questão da pandemia, o homem não pode mais viver de maneira aleatória, ele precisa ser rastreado. Por quê? Porque hoje nós estamos... por que nós estamos em distanciamento? As pessoas veem o outro como se fosse um inimigo seu. Um inimigo da sua saúde. Então hoje, por exemplo, as pessoas têm medo até dos próprios familiares. O medo da morte, o medo de ser contaminado. Né? Então essa visão é uma visão muito pesada, irmãos, para a gente ver. Psicologicamente isso é pesado. Então psicologicamente o mundo hoje está abalado. Então o mundo psicologicamente não vai ser mais o mesmo. Uma das questões talvez até mais assustadoras ainda é uma questão que existe a respeito do biohacking, que é onde você consegue estabelecer um vírus biológico, no caso agora biológico e químico, que só vai afetar um tipo de pessoa. Então as pessoas conseguem manipular esse vírus para afetar o pastor Roberto Lima, somente o pastor Roberto Lima. Todos nós aqui estamos expostos, mas só vai afetar a ele, então somente o pastor Franciberg. Então isso é uma das coisas mais assustadoras que está se levantando. E uma das coisas talvez que seja importante ressaltar hoje a respeito disso é que por existir
essas formas de malefício utilizando a tecnologia, é aí que a gente precisa, como cristãos, usar de um contraponto e fazer com que essa tecnologia seja benéfica e combatê-la, e combater esses malefícios, entendeu? Inclusive existe até o ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos nas Ciências. Nas ciências, que vai ter químicos, físicos, pessoas relacionadas à inteligência artificial que trabalham justamente para combater a ciência secular, utilizando a boa ciência. É verdade. Pastores, então a nossa mesa, ela é uma mesa de conscientização. Isso. E para o quê? Em cima de tudo que estamos abordando, aí entra a igreja, que é o nosso caso. Então a igreja, por muitos anos, por que não dizer séculos, ela ficou na inércia de não querer acompanhar a sociedade naquilo em que ela produzia. Eu lembro-me que, digamos assim, não é novo que estamos vivendo. O senhor falou, voltando lá no começo, que na plenitude dos tempos, ou seja, uma preparação. Então o que eu vejo hoje, o que estamos vivenciando, na minha concepção, como igreja, é algo que deve nos despertar, não de uma maneira aleatória, mas de uma maneira, como o senhor disse, no princípio, a filosofia grega, os pensamentos gregos, o homem pensar, nós como igreja pensarmos em tudo isso. E não nos deixarmos levar. O que eu percebo é que nós, como igreja, quando eu falo igreja, eu falo no modo geral, muitos de nós, vamos voltar para aquela, por ignorarmos uma realidade que passaríamos, que vivenciaríamos, porque Jesus deixou bem claro isso. Lá no seu sermão escatológico, por exemplo, ele deixou bem claro. E os apóstolos, ao escrever as suas cartas para as igrejas, eles também esclareceram todos os pontos. Eu vou continuar nessa tese, que o que nos falta, ou o que nos faltou, foi uma preparação para, nos nossos antepassados, com todo respeito, eles difundiram. E o que faltou para nós foi entrarmos nesse mundo tecnológico. Deixa eu ver se eu não fujo. Daniel vai falar desse mundo tecnológico. Ele diz que a ciência se multiplicaria. Naum, salvo engano, vai dizer que os homens iriam de um lado para o outro. Eu tive agora no aeroporto, antes de tudo isso, a minha filha foi para a Bahia, nós fomos na madrugada, 2 horas da madrugada no aeroporto, 2 horas da manhã no aeroporto, é como se nós estivéssemos em plena luz do dia, de um movimento intenso, de embarque e desembarque. Então, ou eu observo isso ao meu redor, e entendo e compreendo que, como igreja, nós não podemos ficar aqui parados, em tudo que surgir, nós nos atemorizarmos e acharmos que é o fim, que não tem mais... Não, eu acredito, pastor, que um debate como esse é para nós abrirmos a nossa mente, entendermos e compreendermos que, como cristão que somos, há uma esperança. Há algo essencial. E que tudo que está aí para a igreja, como ser humano, nos afeta, porque somos seres humanos, temos sentimentos. Mas como pessoas espirituais que somos, isto é um fortalecimento. Não sei se a minha fala foi bem dissertada. Queria que o senhor aí, por favor. Correto. E eu acredito que a pergunta que o pastor Roberto Silva fez, eu acho que não só eu, mas todos aqueles que nos assistem, ainda está ansioso, né, para saber as 3 linhas de raciocínio, da qual o senhor adere mais, né? Certo. Então, Roberto, é o seguinte, só uma coisa, por exemplo, nessa pandemia foi ventilado entre os governantes mundiais, né, fizeram várias reuniões, os governantes mundiais fizeram várias reuniões, e uma das grandes perguntas, e eles quiseram até eleger um líder mundial para combater, para trabalhar essa questão da pandemia. Então, foi ventilado uma liderança única mundial. Então, o que é que a gente entende isso? Que as coisas, a gente precisa discernir. A gente não pode ter medo do tempo, a gente, como você falou, não vamos ter medo do tempo, nem ficar apavorado com as coisas. Isso é o momento da gente entender que é o momento de Deus, né? Que Deus ele é o Senhor da história. Mas tem muita gente que, na realidade, está com medo. Pois é, e medo de tecnologia, nós não devemos ter medo da tecnologia, não. Nós devemos apenas discernir o que está acontecendo.
e combater o mal, em especial, né? Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui bem primária, para nós ir aqui para o assunto, bem primária. Se nós voltássemos 2000 anos atrás e tivéssemos todo esse amparado tecnológico, será que Paulo dispensaria? Será que ele usufruía? Com certeza ele usufruiria de tudo, Pronto. se você pudesse, né? Eu acredito que não existe nada de mal na tecnologia. Nada de mal, né? exato. Agora, o mau uso dela que é o problema. Inclusive, tem um youtuber, acho que os jovens conhecem mais ele, o Luca Martini, que ele utiliza a internet, ele é um missionário que ele faz missões Muito também bom, viu? através da internet, como também fisicamente. E ele relata que se Paulo estivesse vivo, ele também utilizaria a internet, porque é uma forma dele chegar aos 4 cantos da terra E aí eu sem fico sair do lugar. imaginando Tava preso, Paulo com esse meio de comunicação na época dele. Como não seria, né? Meu irmão, o mundo inteiro ouviria o evangelho, com certeza. Então, o pastor Roberto Lima, para nós, o tempo corre, Vamos né? lá, O pastor Roberto Lima já nos instigou sobre os 3 pontos. Pronto, então abordados, vamos né? conversar um pouco sobre isso, tá? Qual é, olha aí, ele colocou no estreito. Qual é o seu ponto de vista, seu ponto de vista para os nossos irmãos que nos acompanham, Então, também tenham lá, estão ansiosos, então vamos- né? vamos lá, pastor Francisco. Vamos ver então o que seria fundamental, que a gente não pode e ninguém pode negar. Me permita, pastor, deixar bem claro que nós não Estou temos falando a disso razão, da né? Não, é claro, mas vamos falar de coisas que são fundamentais, tá? O arrebatamento da igreja. Isso aí ninguém nega, que a igreja vai ser arrebatada. A segunda vinda de Jesus, não tem como negar, porque são fundamentos. O momento da ira de Deus, como a grande tribulação sobre o mundo, isso aí também é algo que não se pode negar. É fundamental. A questão do reino de Cristo aqui na terra, na questão do milênio, é algo também que é inegável. É inegável, né? Que ele já vai reinar, vai. Agora, se vai ser 1000 anos, se não vai ser 1000 anos, se ele já está reinando, se não está reinando, são pontos doutrinários questionáveis. São coisas que não são fundamentais, mas que são pensamentos, né? Você ia falar alguma coisa? Só uma pergunta, agora eu até deixei anotado aqui, só dar uma breve introdução, para saber a respeito do amilenismo. Algumas pessoas Certo. acreditam nessa questão do milênio. Tá, então vamos... O que deixa sugerido amilenismo é que não teria milênio, por causa do A, né, no início da palavra. mas mas não é isso bem que quer não. dizer, né? Não, Então, não quer isso, não. eu queria que você só explanasse um pouquinho para... Então, vamos lá. Então, essas que eu falei são fundamentais, tá? Agora, quando é que Jesus vem? Se vai ser durante a tribulação, depois... Tá? São coisas que são colocadas por pessoas que estudam, e isso aí é volátil, tá certo? Se a igreja vai passar pela grande tribulação, então, são coisas que você tem que analisar primeiro para falar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar na questão da questão milenista, tá? Milenista. Só existe um texto que fala de 1000 anos nas Escrituras. Não existe um outro texto que fala sobre isso. E esse texto é Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao 6. Pelo menos, eu acho que umas 5 vezes lá está falando sobre esse período de 1000 anos. Então, quando fala de 1000 anos, existem 2 correntes teológicas pensando sobre essa questão 1000 anos. Uns pensam que o 1000 anos são 1000 anos literais, 1000 anos mesmo. 1000 anos de 365 dias, anos normal, né? De 12 meses, tá? Então, 1000 anos seriam 1000 anos reais. Outros pensam que essa questão 1000 anos é simbólico. Então, existe um simbolismo, e não são 1000 anos literais, são 1000 anos figurados. Então, esses são os 2 grandes grupos, se dividem nesses 2 grandes grupos. Será que porque no Apocalipse há muitos existem- assuntos pronto. literal e figurado? Existem muitos assuntos alegóricos, por isso que alguns acham que por exemplo, o número 7 no Apocalipse fala sobre a plenitude de Deus, o 6 sobre o humano, né? 666, isso quer dizer que o homem é homem, vai continuar sendo homem, nunca será Deus. No caso, E por isso, tem até o texto que os testemunhos de Jeová utilizam, né, para dizer 144 mil, exatamente. Alguns dizem que também é simbolismo porque ali fala da plenitude do povo de Deus e tudo. Então, existe essa questão de números, né, numerologia não, existe essa questão de números nas escrituras, né, em especial no Apocalipse, essa questão que você falou, pastor Roberto, sobre o simbolismo, tá? Então, alguns acham que por isso os 1000 anos são simbólicos. Então, vamos lá. O povo evangélico se divide em 2 grupos. 2 grupos grandes. Os que acreditam que são 1000 anos literais e os que acreditam que são 1000 anos simbólicos.
Dentro dos 1000 anos literais, tem 2 grupos também. Dentro dos anos simbólicos, tem 2 grupos também. Dos literais, existem aqueles que são pré-milenistas, estão os pré-milenistas nesse grupo aqui, dos literais. E os pós-milenistas estão aqui, nos grupos alegóricos, não literais, tá? Então vamos lá para quem pensa aqui nesse grupo, tá? Existem os pré-milenistas, que são ortodoxos ou são históricos. O que é que eles acreditam? Eles acreditam em toda essa escatologia, que Jesus vem, que vai implantar o milênio, que o milênio vai ser literal, que o milênio será na terra, que o centro do reino vai ser Jerusalém, que Jesus vai estar em Jerusalém, que vai reinar sobre as nações, que a igreja vai estar lá com ele nesse momento de 1000 anos, que a terra que tem pessoas que não são transformadas, pessoas vivas, normais, que vão viver 1000 anos, que vai ter longevidade, que a terra vai ser transformada, que acreditam tudo isso, que vai ser um reino literal de Cristo reinando aqui na terra, ele mesmo, diante das nações, ok? Então essa é a visão dos históricos. Mas eles divergem de quem? Dos dispensacionalistas, que somos nós. Nós somos dispensacionalistas. Por quê? Porque a gente acredita nas dispensações. Qual a diferença entre nós e os anteriores? É que nós acreditamos que Jesus vai vir segunda vez em 2 etapas. Que ela vai vir arrebatar a igreja, que vai levar para o céu, que vai fazer lá no céu as bodas do Cordeiro, enquanto vai ter a grande tribulação aqui na terra, e depois nós vamos vir com Cristo para implantar o milênio. Essa é a nossa visão dispensacionalista. Já eles não acreditam nisso. Acreditam só que Jesus vai vir em glória, vai levar a igreja, vai vir com os mortos, né? E vem e implanta o milênio. Vem no milênio. Já vem direto para implantar o milênio, na segunda vinda. Vem com poder e glória e já implanta o milênio. Tá certo? Já implanta o milênio. Então essa é a visão deles. Eles são mais antigos do que nós, porque a visão deles foi desde o 2º século, aliás, desde o começo da igreja, praticamente, tá? Então essa visão é desde o 1º século. Nós, dispensacionalistas, do século XIX. Então nós somos do século XIX. Aqui. Pessoal, como é que tá o tempo aí da live do Instagram? 5 minutos, né? Pessoal, o pessoal que tá no Instagram, eu vi que tem bastante gente. Não desista, tá? A gente vai reiniciar a live assim que encerrar essa, porque o Instagram só permite fazer lives de 1 hora. Aí encerra essa e já inicia outra posterior. Então os irmãos já ficam aguardando cerca de segundos, a live já inicia novamente, tá bom? No Facebook pode, No né? Facebook já pode ficar como está, porque ele continua. Agora somente no Instagram. Então está avisado que os irmãos permaneçam aí conosco, que vai ser uma bênção. O assunto que nós estamos aqui abordando é um assunto, como eu falei no princípio, polêmico. Por quê? Porque nós vamos passar aqui amanhã dissertando um assunto, e se nós tivéssemos na mesa outros teólogos na área, nós debateríamos mais e resumidamente não chegaremos a denominador comum, né? Porque o assunto aqui não nos dá essa ênfase de chegarmos a um ponto de dizer, bater o martelo e dizer, é isso aqui que nós estamos dizendo. Exatamente. Mas é uma maneira de esclarecedora, para que nós, como igreja, irmão, a gente entenda pelo menos nosso ponto de vista. Né? Você que está aí nos acompanhando, outros, o nosso intuito aqui ao fazer esta mesa não é aqui, vou repetir, sermos o Senhor da razão, de jeito nenhum. Você vai sempre se deparar com questionamentos, com debates como esse, e que você não vai chegar a uma conclusão concreta de tudo. Mas ao menos nós nessa manhã, quando Deus assim tem colocado em nosso coração, nós abordarmos esse assunto, tentar levar para a igreja, o irmão Hugo, pastores, tentar levar para os nossos irmãos um norte de uma espiritualidade não artificial, mas centrada em tudo, em que através das escrituras pode nos esclarecer. Porque se nós tivermos uma espiritualidade artificial, lembro-me que Paulo diz para a igreja de Corinto, irmãos, nós não vivemos por vista, então nós vivemos por fé. Então eu acredito que esta fé gerada em nossos corações nos leva a adentrarmos num assunto como esse e temos uma plena convicção de que ele é propício, é real e que é atual e que, independente de todas as circunstâncias, que queira ou que não queiramos, tudo isto faz parte da nossa vida espiritual como igreja aqui na Terra. E na realidade, pastor Roberto, vai surgir
muitas perguntas que, com certeza, o Hugo está aí de hoje, né? Muitas perguntas que o Hugo está aí de hoje para os irmãos vão tirar suas dúvidas, porque esse assunto ele é interessante, por quê? Porque ele é o que nós estamos vivendo hoje, é o que gera muita dúvida na cabeça de muitos irmãos acerca dos fins dos tempos, né? E eles